noite, amigas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso AmigaCast. Hoje o nosso episódio está muito especial, como todos, né? Mas hoje mais especial ainda, porque a minha convidada é, além de ter muita informação para passar para vocês, nós vamos falar um assunto muito legal. É uma super amiga minha, nós estávamos fazendo as contas aqui, tipo uns 20 anos quase, né? Marina Vicente, advogada, especialista em família, né? Isso, né? Não falei errado, né, amiga? Não Marina, seja bem-vinda, amiga. Obrigada mesmo. Um prazer poder estar aqui, obrigada pelo convite, poder estar participando desse teu projeto tão maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a você, amiga. Hoje nós vamos falar, assim, sobre assuntos muito importantes. Eu queria muito que a Marina viesse para a gente falar sobre coisas que... trazer informação para vocês, né, minhas amigas? A gente vai falar muito sobre, principalmente, da área de família. Quero abordar, assim, assuntos com vocês, como divórcio, pensão, guarda compartilhada, né? Questão de filhos, né, amiga? Que tem muita mulher que não sabe como proceder. E um assunto muito importante, que é a violência doméstica. Você vai poder falar, né, amiga, hoje? Claro, muita com coisa. certeza, muita então, coisa. amigas, acompanhem. Tenho certeza que vocês vão amar assuntos muito importantes e muita informação hoje no nosso AmigaCast. Mas antes de nós começar a conversar, eu quero falar para vocês os nossos patrocinadores, né? Que são as empresas que estão apoiando o nosso projeto. Desde que a gente começou a planejar, eles estão com a gente. E eu vou começar a falar do primeiro patrocinador que eu quero falar é do mais novo patrocinador, que é o iFood. O iFood, gente, o melhor aplicativo de delivery, né, do Brasil, todo mundo conhece. Aqui em Irati a gente tem iFood também e os melhores restaurantes estão no iFood. O iFood é aonde que você quiser, você vai encontrar no iFood e aonde você estiver, né? Porque o iFood é o maior aplicativo de delivery do Brasil. E lembrando vocês que baixando o aplicativo, na primeira compra, vocês vão pagar só 99 centavos, tá bom, amigas? Então, aproveitem. Bora todo mundo baixar o aplicativo do iFood e pedir o delivery. Agora tá chegando aí o feriadão, então corta, porque não é feriado, porque é semana que vem que eu vou entrar no ar. Mas é burra mesmo. Bora baixar o aplicativo do iFood, então, amigas, e aproveitar os melhores restaurantes de Irati, estão no iFood Irati. Nosso patrocinador também, que é meu parceiro de longa data, e Mercado Ivasco, né? Gente, nós não podemos esquecer do Ivasco, porque o Ivasco, ele sempre tá comigo. Na minha vida, no meu dia a dia, no dia a dia de vocês, amigas, nosso mercado aí, que é referência em qualidade e inovação, sempre estão trazendo novidades, melhor mercado da cidade, Ivasco. Então, muito obrigada por estar com a gente nesse projeto. Também a minha outra parceira, Farmabim, que também é patrocinadora master aqui no nosso AmigaCast. Farmabim, que cuida aí da saúde dos iratienses há 24 anos e da minha e da minha família aí já há um longo tempo também. Minha parceira cuidou de mim nos momentos mais importantes da minha vida, nos piores e nos melhores momentos da minha vida. Farmabim, obrigada por estar patrocinando aí esse meu projeto também. Também quero agradecer ao nosso patrocinador, o Panca Materiais de Construção. No Panca vocês encontram tudo, gente, para reformar, para construir. Vocês vão encontrar tudo. O Panca é completo do piso ao teto, então quem não conhece o Panca, duvido que não, porque o Panca também já está há quantos anos em Irati? Sei lá, né? Há muitos anos em Irati. A equipe já está fazendo isso há muitos anos. Então o Panca também está patrocinando o nosso projeto. Obrigada, Panca, Materiais de Construção. E a Anjo Life, né? Clínica médica inteligente, uma clínica nova que está aqui em Irati, com, assim, projetos incríveis para deixar tudo muito moderno, uma nova forma de atendimento, uma clínica multidisciplinar, com várias especialidades num lugar só. Eles têm uma ideia muito bacana, a gente já teve aqui um pessoal que veio, a ginecologista, nossa penúltima convidada, veio aí falando muita informação sobre Anjo Life, que é uma ideia de clínica do futuro, muito bacana também.
e eles nas redes sociais estão dividindo muita informação, principalmente para a saúde de nós mulheres. Então acompanhem eles nas redes sociais, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então esses são os nossos patrocinadores. Gratidão a todos vocês que estão apoiando o nosso projeto. Um projeto que a gente idealizou para trazer muita informação para vocês. E hoje o nosso papo, tenho certeza que vai ser recheado de informação, né, amiga? Com certeza. Você é minha amiga mesmo, posso falar amiga tranquilamente. Doutora Marina Vicente, mas eu vou chamar de amiga aqui, porque essa é minha amiga mesmo. Amiga, então para começar, conta um pouco sobre você, para as amigas te conhecerem também, né? Formada em Direito e... Conte. Então, vamos lá. A Marina não é iratiense. Ah, é? A Marina não é iratiense. A Marina é catarinense, mas veio pequenininha para Irati, com 7, 8 anos. Me considero, né? Toda paranaense já. Então, a Marina, em 2001, começou a faculdade lá em São Paulo. Primeiro ano. Você começou em São Paulo. Nossa, não lembrava disso, amiga. Primeiro ano de faculdade lá. Aí, devido às circunstâncias, né? Na época, não tinha tantas faculdades como tem hoje, né? E na nossa redondeza. Então, fomos para São Paulo. Aí, devido às circunstâncias, fui para Ponta Grossa e voltei a morar em Irati, né? Então, indo e voltando todos os dias pela estrada Que foi aí que a gente se conheceu. E que foi ali que a gente se conheceu, nesse caminho aí, Teixeira Soares no meio, né? Amigas, para quem não sabe, eu sou formada em Direito também e conheci a Marina na van indo para faculdade. Exatamente. E fomos lá, né, amiga? Então, estudando à noite. E daí pela manhã trabalhando em escritório de advocacia, à tarde sendo assessora de juíza, então minha faculdade inteira trabalhando, focando, né, só nessa área do direito. E desde que eu comecei, então, em 2002, que eu vim para Irati, e assessorando o juiz, ele já me direcionou para a área de família, né, para fazer audiências de conciliação, ver processos da área de família. Então, desde 2002, então 21 anos aí, só vendo a área de família, né? Então, tô bem acostumada, né, com essa área. E aí, eu me formei em 2006. Eu fiquei 2 anos estudando para magistratura, porque daí eu pude ver as duas áreas, né? Tanto a magistratura, para o concurso para juiz, como a advocacia. E ali eu gostaria muito da magistratura, estava gostando ali, era isso que eu queria. Fiquei 2 anos estudando para magistratura. Só que daí foi vindo a vontade de ter filhos, né? Já estava casada. E a gente sabe que vai acumulando, né? A vida da mulher não é tão fácil, não é tão tranquila, né, de poder assimilar, tá trabalhando, tá estudando, ter filho, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa, muitos sonhos né? E a magistratura foi uma delas, assim. E aí eu fui fazer a ordem, né? Daí acabei passando e em 2008 eu comecei a advogar. Então, desde 2008 eu advogo e a minha área que eu mais atuo é a área de família. E desde quando você passou no exame da ordem, quando você começou a advogar, você já começou com família, ou tudo daí no começo? Tudo, né? Para sentir um pouquinho de cada área, para ver o que realmente eu gostava. E então foi, né, trabalhando com tudo, com família, com civil, com trabalhista. Nunca fui muito para a área de previdenciário, nunca foi, né, criminal também. Nunca foi o que eu, né, gostava bem, assim. E aí eu fui afunilando para a família. Afunilando para a família. Eram matérias que eu gostava, aliás, gosto, né? São áreas que eu me identifico na minha vida. Sim. Aí a Marina teve 2 filhos, aí nesse decorrer, nesses 15 anos de advocacia. Então, cada vez mais eu fui indo para a área de família. Né? Entrando nessa área. De família. E hoje você não trabalha sozinha, né? Tem mais pessoas que trabalham e tem outras áreas que atuam também. Isso, hoje a gente tem, né? Eu faço parte do escritório Vicente Maciel, Advogadas Associadas. Sou eu a sócia junto com a doutora Beatriz. E a gente, a maior parte do escritório é o direito de família, né? Mas também atendemos outras áreas, como o civil, o trabalhista, né? Mas mais é
a área de família. A doutora Marina é minha advogada, tá, amiga? Só para contar para vocês, quando eu tenho BO, quem resolve é ela. Desde sempre, né, amiga? Sim, Ah, sim. que legal. Bom, na verdade, eu também, quando eu estava trabalhando, eu também estava na área de família e fiquei, na verdade, criminal e família. Daí a gente lá dentro, uma divisão de trabalhos, eu trabalhava na parte administrativa, eu ficava mais com a área de família. E eu também gostava. Mas é bem delicado, né? Também. Super. É Super uma área, delicado. assim, que tem umas coisas bem Eu complicadinhas, digo né? que a área de família se assimila muito à pediatria, né? É. Você tem que estar ali até disponível, né, para o teu cliente, porque envolve muita emoção, briga, né? Criança, infelizmente, Sim. né? Muita briga com relação à guarda, à visita. Então, assim, o celular, às vezes, é depois do horário, Tá né? tocando. Tá tocando. Então, teve uma discussão, teve, às vezes, uma violência doméstica. Então, a gente tá Tá sempre de atento, né? plantão, exatamente, Tá sempre de atenta. plantão. É muito, muito triste, é muito doído, né, assim, É. o assunto, né? É. E hoje, assim, eu queria muito que você falasse um pouco sobre esses assuntos delicados, porque eu tenho certeza que tem muita mulher que não sabe como proceder, não sabe que direito que tem, não sabe aonde correr atrás, o que fazer, às vezes nem toma atitude por não saber, ou pensa que não tem direito nenhum, né? Infelizmente, Exatamente. existe muita falta de informação, né, nesse ponto. Então, eu queria, primeiro, então, que você me falasse, assim, qualquer pessoa pode chegar no teu escritório, pedir uma informação, conversar com você, fazer uma consulta. Primeira coisa, pode fazer isso. Pode. Se acontecer qualquer coisa, tipo, que seja relacionado a divórcio, filhos, qualquer coisa, pode conversar com você. Não precisa ir para uma delegacia, por exemplo. Não há necessidade, é lógico, só se no caso de uma emergência ou até de um flagrante, Sim. né? Vamos dizer, a violência está acontecendo ali, e a vítima conseguiu falar com a polícia naquele momento, aí sim ela vai ser direcionada para a delegacia, né? Direto. Mas de outro modo, não, né? Então, ela teve algum problema, ela tem alguma dúvida, a gente vai tá Daí aberto, vocês sim. orientam ela como fazer. Com certeza, a gente tem, né, via WhatsApp, telefone, né, tem várias redes sociais. Então, através de alguma coisa, ou pessoalmente, né, a pessoa vai conseguir, a cliente vai conseguir entrar em contato conosco, marcar um horário, dependendo da urgência ali, a gente já vai atender ela, né? Mas uma coisa que eu gostaria muito de deixar, assim, amiga, dito, é que como eu falei assim, como eu pude ver há mais de 20 anos trabalhando com o direito de família, vendo o quanto isso é doloroso para as pessoas, eu tentei, assim, trazer para a minha profissão o atendimento humanizado. Humanizado, porque, olha, não é nenhuma nem 10 que vem chorando no momento. Então, situações tão delicadas, né? E ela abre da vida dela. Sim. Né? Ela vai falar sobre situações íntimas. Sobre dores dela, né? Sobre dores dela. Então, a gente quase que é um psicólogo. Eu ia dizer isso. Eu ia dizer exatamente isso. Aposto que você precisa ser quase uma psicóloga. Você tem que ter, né? Tem que ter todo um amor, um afeto para tratar, né? Dessas Exatamente. Clientes. Então, assim, a gente, né, tem clientes e clientes, né? Então, se vai vir um cliente ali com uma relação trabalhista, ela é totalmente diferente de que alguém que vem com um problema de um divórcio, ou uma violência doméstica, ou uma briga né, com guarda, de visitas. Então, tem que ser acolhedor. Sim. Ela tem que se sentir à vontade para poder falar, para poder se abrir. Porque até no momento em que ela está se abrindo, ela está contando, a gente já vai imaginando a estratégia na cabeça. Sim. Né? Então, a pessoa está ali contando da vida, ela tem que estar à vontade, ela tem que estar acolhida, e com isso a gente já vai desenvolvendo na cabeça o que a gente pode... Como vai trabalhar. Como vai trabalhar. Naquele como assunto. Que vai ajudar ela nesse assunto, exatamente. Entendi. Então, a gente prioriza muito nesse atendimento humanizado. E é bem importante que você fale isso, porque eu tenho certeza que também tem muita mulher que tem vergonha de contar certas coisas. Muito. Às vezes, não fala,
né? Para não estar passando, porque, na verdade, cada vez que fala, ela está sendo violentada de novo, vamos dizer, né? Está revivendo, né, todo aquele trauma, aquela dificuldade, aquele sofrimento. Porque, assim, vamos falar bem a verdade, não tem nada de legal na área de família. Nem um pouco. É só problema delicado, né? Ou é uma guarda, que é uma briga por guarda, por filho, ou é uma questão de pensão alimentícia. A gente sabe que tem muita mulher que não separa por questões econômicas, que é totalmente dependente dos maridos e acabam se submetendo a uma vida infeliz, a vários tipos de violência, porque não tem condições de separar, porque não tem uma profissão, não tem como se sustentar ou sustentar os filhos, acaba ficando, né? Sim. Por causa dos filhos. Sim, e isso acontece. Na maior frequência acontece isso, sabe? E o mais triste é quando, às vezes, acontece o divórcio ou a violência quando a mulher já está ali por volta dos seus 45, 50 anos, que a mulher se dedicou a vida inteira à família. Daí ela não tem mais como sair da casa, porque ela não teve um emprego, um trabalho, não tem uma condição, não tem uma profissão. Como é que ela vai entrar novamente no mercado de trabalho? Então ela se submete. Sim. Então ela fica, né? Ela fica e vai seguindo daquela maneira, infelizmente. Infelizmente, né? Nossa, é muito triste. É super triste. Assim, a gente tem que ter... Eu já sofri muito. Vida. Já sofri muito, já fui pra terapia, já voltei. Então, porque a gente escuta o problema, né, de todos, assim. E o que mais me dói é quando tem a criança envolvida, né? Então, e que a maioria né? Sim. A maioria dos divórcios tem uma criança envolvida. Então, é o mais mais dolorido, delicado ainda, mais né? delicado. E tá, então assim, vamos pensar aí uma seguidora, alguém, uma mulher que esteja passando por algum problema. Divórcio, vamos falar primeiro de divórcio. Tá. O que ela tem direito? Como que ela deve proceder? Porque às vezes, olha, isso é muito legal, é uma informação bem bacana que eu acho que a Marina pode dar aqui pra gente. Porque às vezes as mulheres nem tomam atitude porque não sabem que tem direito a alguma coisa, não sabe como começar, não sabe que tem direito, né? Então, porque mudou muito, né? Sim. Ainda existe também aquela coisa de, não, por falta de informação, né? Não, se você sair de casa, você está abandonando o lar, você não tem direito a nada. A maioria vem isso é mentira, né? Super mentira. Olha, gente, prestem atenção, mentira. olhem que informação importante. Então, conte pra gente. Eu vou contar. Então, olha só. Primeiro, eu gostaria até de distinguir, porque muitas pessoas não casam no civil, né? Elas vão, sim. como fala, juntar as escovinhas de dente. Exatamente. Então, assim, não quer dizer que ela, juntando as escovinhas de dente, ela não está formando uma sociedade civil ali. Então, essa é a chamada união estável, né? Então, assim, as pessoas que elas decidem se unir sem uma sociedade civil no papel, lá no cartório mesmo, o casamento em si, ela vai diretamente para o regime parcial de bens. Automaticamente. Automaticamente. Juntou as escovinhas de dente. Não fez nenhum contrato. Não fez nenhum papel, não casou no civil. União regime estável, parcial de bens. regime parcial de bens. Isso. Regra. O que foi adquirido do início da união até o término, meio a meio. 50% para cada um. Desde que queira fazer um contrato. Nada impede também. Eu não vou casar no civil, mas quero fazer um contrato para definir o meu regime de bens. Também há a possibilidade, faz o contrato, tudo certinho. Ou vai para o cartório, escolhe o regime de bens que quer, né, para o seu casamento, porque o casamento é uma sociedade civil, né? E escolhe o regime de bens e é aquele regime que vai valer, né, que vai valer para aquela comunhão ali. Isso no caso de ir formalizar. Formalizar. Quem quiser ir formalizar. Tá. O bom da formalização é que você tem exatamente quando é que você iniciou. Tem uma data. Tem uma data. Sim. Né? Diferente da união estável, que você tem que comprovar. Quando é que iniciou. Né? Então, a formalização, ela é boa para isso, tá? E além do que você pode escolher também ali já o regime, né? Então, eu digo assim, que é uma dica que eu dou para as mulheres que querem casar
escolher a sociedade civil lá no cartório mesmo, que faça uma consulta com o advogado para saber todos os regimes de bens que existem, para você escolher. Sim. Porque tem a parte da família, do casamento, mas não podemos esquecer que ela é uma sociedade. Exatamente. Não é uma sociedade empresarial, mas é uma sociedade. Ali a gente vai, né? Os cônjuges vão adquirir imóveis, direitos. Então, eu acho que é importante você escolher o que vocês querem para aquela sociedade, né? Porque, infelizmente, o divórcio pode acontecer. Pode acontecer. Né? Então, para que ele se dê depois da melhor maneira. Sim. Tá? Então, é uma dica que eu dou para as mulheres escolherem, né? Entenderem, conhecerem esses regimes de bem antes do casamento. Bom, vamos lá diretamente agora para a sua pergunta em si. Só uma coisa que você estava falando, né? Então, você explicou, né? Então, que mesmo que a pessoa não seja casada, se ela estiver numa união estável, a regra é o regime parcial de bens. Parcial de bens. Né? Dividido tudo meio a meio. E nada tira esse direito. Nada tira esse direito. Então, isso é bem legal deixar claro. Só que, lógico, você precisa comprovar aquela união. Sim, comprovada a união, não Comprovada existe nada. Então, por exemplo, essa história de se deixar o lar, se trair, não existe isso, né? Nem no casamento civil e nem na união estável. Exatamente, nem na união estável. Legal. Nenhum dos dois, tá? Então, por exemplo, as mulheres muitas vêm com esta pergunta. Olha, não estou mais conseguindo viver. Posso deixar a minha casa? Vou perder? Vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada. Inclusive, eu aconselho que saia da casa. Sim, Exatamente, antes que aconteça alguma coisa pior. Sim. Né? Até porque, às vezes, quando tem filhos pequenos ou adolescentes, eles estão vendo tudo aquilo que está acontecendo. Às vezes, a briga do pai e da mãe, as discussões, às vezes, uma violência física, né? Então, assim, eu aconselho a sair para que não piore a situação. Para não ser né? Pior. E para que as crianças, principalmente, não sejam atingidas por isso, né? Com certeza. Que são problemas dos adultos, né? Então, sai. Só que o único detalhe é assim, eu digo sair, mas não vou sair e não fazer mais nada. Tem que sair e resolver a situação. Sair e resolver a situação. Porque senão passa o tempo e aí o cara acha outra mulher, põe pra dentro de casa e aí já complica pra comprovar, né? Isso mesmo, ela vai trazer outra pessoa, né? Quem ficou, por exemplo, ficou um cônjuge dentro de casa e trouxe outra pessoa, depois da situação, e daí aquela pessoa fez uma reforma. A nova pessoa que veio para dentro de casa, fez uma reforma na casa, vai dizer, opa, também tenho direito. Sim. Então, é melhor resolver. E não só isso, amiga, também se você não resolve, por exemplo, deixei lá a minha ex-mulher morar com os meus filhos na casa e fui embora para outra cidade, ou não dei mais bola. Isso vai fazendo com que a parte que ficou dentro da casa vai adquirindo a direito da usucapião familiar. Tem isso. Depois de 2 anos dessa separação de fato, se o outro cônjuge não falou, não, pode deixar que more lá, ela vai adquirindo tempo para conseguir uma usucapião familiar. Entendi. Na minha época não existia isso. Isso é novo, né? É novo. Isso é novo. Olha, que interessante. Então, eu digo, sai. Sim. Mas resolve. Sim. Né? Mas você não precisa estar dentro de casa para resolver. Para resolver. E mais um detalhe, né? Muitos falam, mas ele não vai assinar o divórcio. Não precisa. Também tem isso. Tem isso. Não existe isso, gente. Eu não vou assinar o divórcio. Não tem problema, o juiz assina por você. Ninguém é obrigado a permanecer casado se não quiser. Tá vendo, gente? Então não tem essa história de não assino, eu não te dou o divórcio, não tem problema. Não tem problema. O juiz dá. O juiz assina por você. E inclusive de forma liminar. Entrei, não quero mais, entrou cação de divórcio, já pode decretar o meu divórcio aí. Depois discute o resto. Depois discute o resto. Perfeito. Ele vai dar liminarmente pra Olha, você gente, ali. tem uma liberdade aí, mulherada, pra vocês. Saibam que vocês podem ser livres. Não existe mulher que tenha que estar casada com homem, que está presa ao homem, né? Não existe isso.
Não. Então, não tem essa história dele não vai dar o divórcio. Não, não tem essa história. A mulher quis, ou o homem também quis, Aham. o divórcio, né, vai ter que ser decretado de qualquer maneira, seja por vontade da outra parte Ou não. ou o juiz vai decretar Bastou por ela. uma parte estar afim, Afim, o divórcio acontece. o divórcio acontece. Jóia. Bom, só antes de você começar a falar sobre, né, como proceder para se divorciar, uma coisa que veio, foi uma pergunta que veio de uma seguidora da equipe aqui. Tempo para ser reconhecida uma união estável. Então, existe um tempo para dizer essas pessoas têm uma união estável? Não existe um tempo. Ela existe requisitos, né? Aham. Então, ela tem que ser contínua, duradoura e que as pessoas olhem para aquela união e que saibam que elas são um casal. Uhum. Então, não precisa ter um mês ou um ano, a legislação não fala de uma data tempo. específica, né? A gente sabe que tem casamento aí que dura 3, 4 meses. Sim. Então, por que não uma união estável também não durar nesse tempo? Sim. Então, se ela se encaixar nesses requisitos, ela vai ser reconhecida como união estável. Está comprovada a união estável. Exatamente. Muito bem. Então, vamos voltar. Você ia contar pra gente como proceder Quero me divorciar. Tá, então vamos lá. Primeiramente, tem que procurar um advogado. Da sua confiança, e eu aconselho que seja da especialidade, né? Para que realmente saber como direcionar o seu caso, né? Porque o divórcio realmente é uma coisa que envolve muita gente, né? A família, os filhos, né? Então, assim, procura seu advogado, ele vai te orientar. A gente tem 2 possibilidades, ou o divórcio extrajudicial ou judicial. Lembrando que a união estável vai seguir o mesmo procedimento do divórcio. Mesma coisa. A única coisa só que na ação de divórcio, né, vai pedir a decretação do divórcio. Na de união estável, a gente vai pedir que seja reconhecida e daí dissolvida aquela união. Mas é o mesmo procedimento. Tá. Bom, vai procurar o advogado, né, vai passar tudo e o advogado vai verificar da possibilidade de ser extrajudicial ou judicial. Extrajudicial é quando os cônjuges estão certo que querem se divorciar, não têm filhos menores, ou se tiverem, tem que ter sido já resolvido na esfera judicial sobre guarda, visitas e pensão. E eles têm que estar de acordo com a partilha ali, não só com a partilha, mas com o divórcio. Aí faz a decretação no próprio cartório, né, de forma rápida ali. Mas agora, se tiver filhos menores, automaticamente tem que ser judicial. Tem que ser judicial, tá? Então, ali o advogado já vai verificar. Também tem a possibilidade, por exemplo, que tenha filhos pequenos, mas as partes estão de comum acordo. Pode ser um advogado só ali, fazer também todo o divórcio, né? Fazer uma petição em comum e pedir para o juiz a decretação e a homologação daquele acordo. Também tem essa possibilidade. Se caso não tiver acordo, divórcio litigioso. Que é, no caso, onde uma das partes, por exemplo, não quer dar o divórcio e o juiz vai decretar o divórcio de qualquer forma depois. Não só quando uma das partes não querem decretar o divórcio, mas não estão em comum acordo com a partilha. Ah, tá. Com a pensão, com a visita, com a guarda. Se tiver alguma coisa que não esteja de acordo, né? Que o homem ou a mulher seja bens, seja filho, seja visita, vai pro litígio. Vai pro litígio. Daí quem vai resolver é o juiz. Exatamente. Entendi. Aí uma das partes vai entrar com a ação, né? A outra vai ser notificada, citada para isso, e ali vai se desenvolver o processo. Entendi. Então, agora eu ia te perguntar já na sequência em relação à guarda dos filhos, né? Então, Bom, gente, então acho que ficou bem claro, amigas, em relação a bens, né? Então, vai depender do regime de bens, e se não tiver um regime, a regra é Ai, meu Deus. União estável? Não, a regra do regime de bens. Da união estável, parcial de bens. Parcial de bens, né? Então, Exatamente. Metade para cada um. Exatamente. De tudo. Exatamente. Que foi adquirido durante esse relacionamento. Isso. Os bens vai ser direcionado conforme o regime escolhido. Se não tiver um regime escolhido,
vai ser na união estável ou parcial de bens. Joia. E aí, na sequência, eu já ia perguntar para que as pessoas saibam em relação a filhos. Quando tem filho envolvido, né? Também existe muito isso. Por falta de informação, às vezes, né? Existe aquela ameaça, tanto do homem quanto da mulher, porque infelizmente existe muito disso, né? De, não, você nunca mais vai ver nosso filho, ele vai ficar comigo, eu vou tirar o nosso filho de você. Existe isso, né? Existe. Infelizmente, existe muito. E vem de ambas as partes. Por quê? O casal, né, não quer mais devido a uma traição ou desgaste ali do casal mesmo, geralmente, o que ele vai fazer? Eu quero ficar na casa, mas o outro não quer. Então, se o outro não quer, o que eu tenho para me usar contra? O filho. Então, é tão triste isso, porque a criança sofre psicologicamente. Sim. E uma coisa que eu digo, assim, que eu já falo para os meus clientes quando eles chegam, assim, e eu vejo que a discussão tá em torno ali dos filhos, né? Olha, eu vou advogar para a criança. Se eu verificar que, mesmo sendo meu cliente e ele quer usar a criança para atingir o outro, eu não consigo. Eu não consigo ir para frente, sabe? Ou se eu verificar que realmente é uma ingenuidade, ou ver que ela não sabe o quanto ela está fazendo mal para a criança, né? Usando ela para atingir o outro, eu vou deixar isso muito claro. Vai orientar Vou orientar, ela. eu vou orientar. E se a pessoa estiver muito certa que ainda ela quer fazer isso, eu não consigo. Sim. Tá? Eu acho que a criança é o bem maior ali, Com e ela certeza. que tem que ser protegida, né? Eu acho que não tem bens que sejam maiores do que aquela criança ali que não consegue se defender, né? Com certeza. Então, assim, realmente isso é muito. 95% dos divórcios que tem criança envolvido, a criança está sendo usada. Como é que de pode, né? alguma forma a criança A vai gente ser vê muito usada. também isso se chama alienação parental, né? Que é usar a criança para você Denigrir a imagem do outro. do outro, né? A gente vê muito isso, mulheres, né? Podcast é para informar vocês mulheres, mas é muito comum mulher fazer isso quando ela não aceita o término da relação com o marido. Isso. Ela usa a criança Ou quando tem uma traição também. Ou quando tem uma traição também. Usa a criança para castigar o marido, para judiar da família do marido. Nossa, isso a gente vê assim demais. Infelizmente. E eu, assim, digo que eu entendo ela, sabe? Que eu compreendo, eu não julgo a mulher por isso. Porque, às vezes, ela tá ali tão dedicada à família, ao marido, aos filhos, que quando ela se vê, opa, fui traída. É um golpe. É um golpe. E ela, inconscientemente, ela usa a criança. Ela é uma forma de defesa dela, né? Ou, às vezes, se ela também foi vítima de violência doméstica, o medo dela, poxa, se ele foi capaz de me agredir, como é que eu vou deixar que, né, a criança ficar com ele? Então, como eu disse, eu não julgo a mulher por isso, sabe? Porque é inconsciente isso que ela faz. Às vezes, né? Às vezes. Tem casos que não, né? Tem casos que é proposital. Exatamente. Infelizmente. Mas, assim, então, eu tento enxergar toda essa situação. Eu acho que essa minha vivência desses meus 21 anos na área de família me trouxe, sabe? Consigo detectar essa experiência, assim. Sim. De trabalhar já há 15 anos também só, né? Focada, assim, no direito de família. Me trouxe isso. Eu consigo identificar na mulher quando ela realmente está inconsciente ou quando não está. E eu tento conduzir da melhor forma. Orientar. Se eu ver que a mulher realmente vai usar, tá ali de malandragem, tá de sacanagem ali, né, com o outro, e tá usando a criança, eu sou a primeira a sair. Sim. Eu sou a primeira a sair, recuar, porque, na verdade, consigo. num cenário desse jeito, quem sofre é a criança. Sim. Porque ela que tá perdendo de conviver de repente, com o pai, com a família do pai, ou com a mãe, com a família da mãe, né? Porque também o contrário existe, né? Existe. E na questão de guarda, existe o fator financeiro
para decidir com quem vai ficar a criança? É real isso? Não é Não- real. não é real. Não. Muitas às vezes até falam do desemprego, né? Estou desempregada, então eu vou pegar a guarda de você. Não, nada disso é real, tá? Então, assim, acho que eu gostaria de deixar bem claro, até uma dúvida muito grande das mulheres, até dos homens, o que é a guarda compartilhada e o que é a guarda unilateral. Isso, vamos falar sobre isso antes. Isso, Deixa vamos lá, bem- então. Então, olha só, muitos se confundem. Guarda compartilhada. Os homens também, né? Guarda compartilhada. Vai ficar 15 dias comigo ou 15 dias com a mãe. Não. Isso não existe. Isso seria uma guarda alternada e que na legislação brasileira não existe. Até porque, pensa só, 15 dias na casa do pai, com uma regra, Aham. com um jeito de viver, e 15 dias na casa da mãe, de outro jeito. Não tem como. A gente, adulto, já não tem condições alguma de viver 15 dias numa casa com uma regra, com uma norma e na outra. Sim. Imagina uma criança que Com precisa certeza. ter, né, uma base familiar, que precisa saber exatamente a rotina dela, né, Sim. para o crescimento saudável dela. Então, o que hoje é a guarda compartilhada? Vai ter uma residência fixa, ou é na casa do pai ou da mãe, tá? E se compartilha sobre as decisões da vida da criança, inclusive podendo se colocar visitas estabelecidas. Então, às vezes, vai ficar visita livre? Não, a visita vai ficar estabelecida, ou seja... Mas tal- pode ser livre também. Pode ser livre também. Se os dois estiverem de comum acordo. De comum acordo. Beleza. Apesar, eu não oriento, né? Isso mas já chegamos lá. Tá bom, tá bom. Já chegamos Vamos lá. devagar. Vamos devagar. Então, ela se compartilha sobre das decisões da vida da criança. Vamos colocar em qual escola, vai viajar com a escola no final do ano, vamos para qual médico. Se compartilha sobre as decisões da vida. Mas os pais precisam ter uma relação bacana. Boa. Para chegar, sentar e conversar sobre a criança. E esquecer o que foi da vida conjugal deles. Uhum. Né? E falar sobre a criança. Então, tem que ter um relacionamento bacana ali para se fazer a guarda, decretar ela compartilhada, tá? Então, fixa uma residência e se compartilha sobre as decisões. Já a guarda unilateral, fixa-se as residências ou deixa elas livre também. E unilateral, só aquele que ficou com a guarda que decide sobre a vida da criança, né? O que vai fazer, né? O que vai decidir sobre ela. E esse tipo de guarda, quem decide é o juiz. Sim, hoje a regra é a compartilhada. A regra é A regra é compartilhada. compartilhada. Sim, os dois ter direito. Isso, os O dois juiz ter só direito. vai colocar unilateral se ele vê que uma das partes não tem condições de decidir sobre a vida daquela criança. Exatamente. Ou se realmente o juiz verificar que as partes não têm condições alguma de conversar. Às vezes, Não tem atrapalha um relacionamento. mais. Não tem Aham, relacionamento. Vai aham. atrapalhar muito mais na vida da criança do que ajudar. Sim, melhor deixar então que um tome as decisões do que eles ficarem brigando e a criança no meio daquela briga. Exatamente isso. E agora, voltando sobre a minha opinião, né, de não ter visitas livres, eu acho assim, que a visita livre, ela dá possibilidade. Então, vamos usar um exemplo. É uma guarda compartilhada, a residência da criança está fixada na casa da genitora, e o genitor pode ir a qualquer momento buscar a criança. Não precisa avisar, não precisa falar nada. Veja, se hoje a mãe combinou de ir com a filha passear ou de ir num aniversário e o genitor chegou. A mãe tem que dar a criança pro pai. Então, eu acho que não consegue se programar, não consegue se ter uma rotina. A chance de dar BO é grande. É grande. Tem que ter um relacionamento muito bom. Olha, são mínimas as ações que eu consigo, Tem assim, que ter separar e visitas ser livres. amigo. Muito. Tem que ter muito bom senso, Das duas partes. né? Que o genitor, vamos usar esse exemplo novamente, que o genitor não vai chegar lá a qualquer momento. Aham. E eu acho, assim, que também você fixando, a própria mulher vai saber, poxa, se aquele final de semana é do genitor, opa, estou livre este final de semana
para fazer uma coisa que eu gosto. Vou sair com as minhas amigas, vou viajar, vou ficar em casa. Sim, consegue se programar. Você consegue se programar. Então, eu acho que é uma liberdade para a mulher também nisso, sabe? Eu acho que rotina vai fazer bem para todo mundo. Porque é aquele ditado, né? O que é combinado não sai caro. Não sai caro. E nada impede também, vamos dizer assim, ó, tá? Todos os final de semana, aliás, cada 15 dias o genitor pega a criança. Sexta-feira e devolve domingo, né? Pernoita com o pai. Poxa, olha, eu não posso esse final de semana. Podemos trocar? Nada impede. Pode. Bom senso, né? Mas foi uma coisa esporádica, específica. Então, acho que se a gente determinar, todo mundo consegue se programar e aí desenvolve. Desenvolve facinho, sabe? Então, quando o casal se divorcia, cuida-se da parte de bens, resolve-se a parte da guarda e resolve-se a parte das visitas. Isso tudo é resolvido no processo de divórcio. E mais a pensão. E mais a pensão. Isso também é mais uma coisa que eu quero que você conte aí pras amigas, né? Eu só queria voltar um pouquinho na visita. Pode voltar. Assim, que a visita, ela também é estabelecida conforme a rotina da criança. Então, não é o que o pai quer ou a mãe quer. É conforme, tem que respeitar a rotina da criança. Então, se a criança ela tem costume de dormir todos os dias às 21 horas, o pai não tem como devolver ela depois. Então, tem que respeitar a rotina da criança. Lógico, cada idade vai ser verificada. Cada caso é observado de uma maneira. E a criança é ouvida na questão da guarda e da visita? Depende. Quando ela é muito pequena, não, né? Ela pode ser influenciada, ela pode ser vitimizada ali. Então, tudo vai depender da idade da criança. Então, assim, eu já tive casos meus, assim, que a partir dos 10 anos é ouvida, né? Ela não é ouvida, assim, dentro de uma sala de audiência, né? Porque isso já intimida a gente adulto, né? Sim. Então ela é ouvida dentro de uma sala do fórum, mas tem um psicólogo do lado, o psicólogo que vai fazendo as perguntas para ela e ele vai repassando ao juiz. Então, para que ela não fique assustada com aquilo. Quando ela é um pouquinho mais velha, ela até pode ser ouvida dentro da sala de audiências ali, né? Mas sempre respeitando ali a vontade dela. Os advogados têm que cuidar muito como faz a pergunta, né? Porque senão ali o juiz já te dá uma puxada ali, né, de orelha. E assim, ela é ouvida desde que não tenha outros problemas inseridos de forma indireta. Por exemplo, o adolescente ali. Vamos imaginar uma adolescente de 14 anos, tá? Ela está com o pai hoje na guarda. E o pai, dentro de casa, disse, você vai lá e vai dizer, na frente do juiz, que você quer ficar comigo, tá? Ela foi coagida. Sim. Então, fora esta oitiva dela perante o juiz, vai ter um estudo social com a equipe do SAI, do fórum, né? Que eu digo que são os olhos do juiz, que é uma equipe formada por psicólogo e assistente social, que, por fora disso, vão verificar se a criança está bem inserida lá no lar do genitor ou não. Então, não adianta só a criança falar que quer. Vai ter que estar junto, corroborar com o estudo social dessa equipe. Também. Entendi. Então, ela é ouvida até certo ponto. Sim, porque pode mesmo, né? Pode coação, pode existir, né? Pode existir, ter uma violência, quem sabe, até psicológica, que a própria criança não sabe que ela está passando por essa violência. Exatamente. Então, a equipe do SAI vai conseguir verificar isso através do estudo. E aí dizer, opa, juiz, ela falou até que quer, mas a gente verificou isso. Então, daí ela não vai ser ouvida, né? Entendi. Aí não é a palavra dela que vai valer, e sim do estudo social. Entendi. Então, hoje tem muita lei, né, que assegura a maior interessada de tudo isso é a criança, né? A mais protegida é a criança. Então, quando acontecer da mulher querer se separar, ela não precisa ficar preocupada, achando que o marido tem poder sobre a criança, né? Porque quem vai decidir vai ser o juiz, e ele sempre vai pensar no bem-estar da criança. Sim. O que eu gosto de falar também é que quando existe o divórcio, que uma parte está muito braba com a outra, né? Às vezes, num caso de uma traição, ela já faz exatamente isso.
Parece que o filho é meu, Aham. né? O filho é meu e você vai ver quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Não é, né? Então, o poder familiar dos pais sobre a criança é igualitário. Então, direitos e obrigações são igualitárias, né? Então, o mesmo direito que você tem de convivência, o outro também vai ter esse direito de convivência, né? Lógico, respeitando a rotina ali do menor, né? Da criança. E claro que falando, né, em termos práticos, né, não teóricos, é sempre a mãe Que fica. que cuida, porque na verdade é ela que tem a maior responsabilidade pela criança desde que nasce. Sim. Então acaba que nesse momento a mãe ainda tem um pouco de preferência, vamos dizer. Sim. É meio que automático, né? É. Separou a criança, tem casos que nem cogita em ficar com o pai. Uhum. É cultural, né? Cultural, fica com a mãe. É cultural. E é muito impressionante, assim, a gente vê alguns pais, assim, que querem muito. Porque eu quero que viva comigo. Eu quero que fique comigo. Eu quero que... Não, tudo bem. Então pode cuidar. Deixa lá, vai lá, passa o final de semana. E às vezes é uma criança que usa fralda ainda. É um final de semana. Só. Quando ele Volta correndo. Volta correndo. Quando ele vê que é tanta responsabilidade... Que ela, tudo bem, quero recuar um pouquinho, Veja, sabe? Então, acontece isso, né? Mas um monte acontece. Veja. Sabe? Que quer... E não realmente o pai não viveu, né? Quando eles estavam casados, não viveu aquele dia A paternidade aquela paternidade ali. igual à maternidade. Sim. Então a gente fala muito, deixa ele sentir. Deixa ele ver. Pra você vai ser bom. Vai aliviar. Tem até um filme, eu acho, um filme meio de comédia, esses dias eu vi, que o pai tava com a criança, assim, e a primeira vez que a criança fez um cocô lá, sujou as fraldas, ele já não sabia o que fazer, desesperado, daí a criança não parava de chorar, ele não sabia o que era, mas a criança tava com fome, ele não sabia o que dá pra comer pra criança. É mais ou menos isso, né? E uma coisa, ressaltando mais uma coisa ainda. Muitos pais acham assim, ó, vou lá, vou buscar o filho em casa e acho que a mãe tem que mandar a lancheirinha, a sacolinha de roupa já tudo pronta. Não. O pai tem que estar totalmente preparado. Da mesma forma que ela tem na casa dela, tem que ter na casa dele. Isso é importantíssimo, né? Então, muitas vezes, preciso mandar fralda, preciso mandar comida, Não. Ele tem que ter tudo lá. A criança vai passar um dia só. Se sujou, ela tem que ter roupa lá pra isso, sabe? Então, eles têm que estar preparados. Acho justíssimo. Claro. Acho super justo. Você não é o pai como diz, de Instagram, de rede social. Bem isso, que só pra tirar foto. Passar só a parte boa. Não. Levar passear no parque aquático. Não, perrengues junto, né? Tá certíssimo. Viver junto a paternidade ali. E agora eu quero que você fale sobre a pensão alimentícia. Como é que funciona? Porque daí, depois de resolvido tudo isso, tem que decidir a pensão. A pensão, vamos lá. Mais uma discussão, né? Passamos pela guarda, pela visita, conseguimos resolver e chegamos na pensão. Meu Deus, quanto problema. Dinheiro no bolso é briga não acerta. Mexeu no bolso, né? É briga. Dá briga. Então, vamos lá. Muitas vezes... é o 33%? Não. Mito, né? 33% foi uma porcentagem fixada há muito tempo atrás, quando o salário mínimo não era, não tinha correção monetária. Então, lá se achava que aqueles 33% daquele salário mínimo era o suficiente para a criança. E depois disso, o salário mínimo foi corrigindo, a inflação foi corrigindo, então, automaticamente, a pensão também tem que ir corrigindo. Então, ela sempre nunca tem um valor, é R$500. Não, é tantos % do salário mínimo. Então, todo janeiro de cada ano, sobe o salário mínimo, sobe a pensão alimentícia, tá? Então, é a porcentagem que ele paga. E essa porcentagem quem define é o juiz? Quem define é o juiz. O juiz. Se não tiver um acordo entre as partes, né? Então, como que ele define esta porcentagem? Necessidade de quem vai receber. Então, você tem que comprovar, né? Qual é a necessidade da criança. E engloba tudo, né? Por exemplo, uma hora de aluguel. Então, a criança precisa daquela moradia, alimento, gás, água, luz, lazer, combustível, roupa, escola, medicamento.
tudo aquilo, né? Então, tudo isso entra na necessidade da criança, tá? Então, a gente faz sempre uma tabelinha lá, né? Pede para que a mãe, né? Geralmente está com a mãe ali, traga todas as comprovações. Algumas já são presumidas, por exemplo, alimento é presumido, né? Aham. Que ela necessita. E versus a possibilidade de quem vai pagar. Então, lógico, não adianta a gente solicitar um salário mínimo e o pai ganhar um salário mínimo, Aham. né? Então, vai ser feita uma balancinha balança. ali, sopesado, né? Então, é um filho, é dois filhos, então tudo vai E ser tudo de avaliado. acordo com quem vai pagar a pensão ganha. Não sobre um salário mínimo, é sobre o que a pessoa ganha. Não, é sobre o salário mínimo. O juiz vai arbitrar sobre o salário mínimo. Então, assim, a gente vai definir, por exemplo... Mas, hoje por exemplo, o pai... Um exemplo, o pai ganha 10 salários mínimos. Tá. Daí a gente vai pedir, por exemplo, a mãe trouxe lá e disse que ela tem gastos mais ou menos de 3 salários mínimos por mês. São 3 salários mínimos por mês que é fixado. Por quê? Porque se o pai for mandado embora, daí com base no que ele vai pagar daí? Não tem mais a base de cálculo. Então a base de cálculo sempre é o vai salário ser mínimo. A referência é o salário mínimo. Isso, a Mas referência... se quem for pagar pensão ganhar bem, não, por exemplo, o juiz não estipula, por exemplo, 50% salário mínimo. Ele vai estipular... Sim, vai ter base o salário, o quanto ele recebe quanto ele também. ganha. Sim, Tá. vai ser tudo Porque senão não faz avaliado. sentido, né? O cara ganha 30 mil reais e vai pagar meio salário mínimo. Não faz sentido. Não faz sentido. E uma coisa muito importante ressaltar é assim, ó. Tem 2 filhos, tá? Então paga lá um salário mínimo, por exemplo. Aí ele vai lá, tem uma nova família e tem outro filho, com a nova esposa. Daí ele entra com uma ação revisional para rever aquela pensão que paga para os primeiros 2 filhos e diz: tem um outro filho, quero que reduza desses outros 2 filhos porque eu tenho um terceiro. O juiz vai dizer: não. Antes era muito usado isso. Agora a gente tem chamado, os tribunais têm chamado da paternidade responsável. Sim. Ou seja, se você tem um terceiro filho, quer dizer que você vai dar conta de todos de forma igual. Então não pode reduzir, porque a responsabilidade... Se vire, negão. Se vire, exatamente. Muito ao contrário. É aí que mora o perigo, vamos dizer assim. Se você tem outro filho, você entende então que ele tem bastante condição financeira de ter mais filhos. Então agora... mas tá eu acho isso bom, porque... O feitiço voltando contra o feiticeiro. Isso é bom, porque normalmente o maior cuidado em ter filhos é da mulher também, né? Sim, Porque claro. a responsabilidade é maior da mulher. Então ela tem mais medo, ela cuida mais do que o homem. O homem não tá muito aí, né? Não. Que legal, engravidei. Tem mais uma grávida. Só acho Só mais um. interessante. Vou lá reduzir dos meus outros pra... Não vai não. Vai pagar, vai trabalhar, vai pagar pra todo mundo. Muito legal. Senão, infelizmente, uma prisão, né? Eu acho isso bom. Tá mudando, né? Bastante. Tá mudando, fazendo que realmente pensem, né? Não é só colocar filho no mundo. Eles estão aí, você tem que ter responsabilidade sobre eles. Responsabilidade, exatamente. Né? Temos uma pergunta da plateia. Vamos lá. Antigamente tinha um papo de que, não sei se é verdade, né? A doutora Marina conta pra gente que se o pai não pagasse a pensão alimentícia, quem tinha que pagar eram os avós. Mas isso existe ainda, né? Ainda. Responsabilidade, né? Alimentos avoengos, ó que nome bonito. Avoengos, Então, assim, você não pode pular o pai para entrar direto para os avós. Então, você tenta com o pai e, por exemplo, você mostra uma necessidade muito grande da criança. Geralmente, a criança que às vezes tem algum probleminha de doença, né? Que necessita mais médico, remédios, né? Então, você vai para o pai e o pai, poxa, mas eu só recebo tanto por mês, tá? E o juiz vê que realmente ele precisaria de mais pensão. A criança precisaria de mais pensão. Aí que você pode entrar contra os avós, como se fosse uma espécie de complementação.
Sim, tá? Então, a gente não pode pular o pai. sim. A responsabilidade é do pai. Direto é do pai. Do pai, Você direto. passa para os avós se aqui não conseguiu, Aham. né? Ou o caso também do pai que não paga e o avô paga pro filho não ir preso. Mas daí a sentença é do pai, né? Se diz. Aham, É, sim, não, tô falando tem. prático. Nos Prático. termos Isso práticos acontece muito, demais, mais, né? demais. O avô paga pro filho não ir Não ir preso, preso. porque o filho não tá pagando a pensão. Tem problema. Tá pagando, né? A criança tá recebendo. Exatamente. Porque também tem isso, né? Não pagou, xadrez. Xadrez. Um dia de atraso, xadrez. Porém... Um dia de atraso de uma pensão. Atrasou um dia, um mês. Não, um dia. Um dia daquele mês. Não, tipo, não lógico. precisa ficar 3 meses sem Não. pagar. Não. Aí. Lógico, né? Que tudo tem uma ação demorada Aham, para entrar, né? Enfim, tudo. Eu ia dizer... Meu primeiro erro. Tá bom, meu primeiro erro. Meu primeiro erro. Que eu pensei no negócio e esqueci o que eu ia falar. Dá pra pôr aquele barulhinho do XP ou não? Hã? Dá pra pôr o barulhinho do XP? Dá, pode pôr. Outra pergunta da plateia. E se por acaso, beleza, vai para os avós, mas você ou ele não tem ou não foi achado os pais do pai da criança. Daí deu ruim? Pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Não essa encontram pergunta. os avós. Isso. O pai não tem como pagar e não encontra os avós. Isso. Ah, não, daí não. O cara vai preso. Ai, Não, veja. Então, a prisão assim. Ah, e lembrei o que eu ia falar. Então, Muitos fazem acordo de boca. Acordo de boca não é pensão. Ah. Acordo de boca não é pensão. Acordo de boca de visita não é visita. Não tem validade nenhuma. Tá? Então, mas eu fui lá no conselho tutelar e fizemos uma documentação. Gente, o que é válido para o juiz, o que é válido para a gente poder executar, para a gente poder correr atrás e pedir um direito é o que foi determinado pelo juiz ou o que foi homologado pelo juiz. Então, por exemplo... Tem que ter a caneta do juiz. Tem que ter, tá? Vamos lá na visita. Pegou a criança e o pai não devolveu. A mãe vem bem louca, poxa, mas era a visita dele, não devolveu. Tá, você tem um acordo de visita homologado pelo juiz ou sentenciado? Não. Então, ele tem direito igual a você. A gente não consegue fazer a busca e a apreensão daquela criança. Então, é muitíssimo importante regularizar judicialmente guarda, visita e pensão. Tudo certinho. Tudo certinho. Se não regularizar, vai ter que regularizar para depois poder fazer alguma Poder coisa. ir atrás. Muitas. Pensão a mesma coisa. Não, fique Pensão. tranquila que eu vou te mandar um salário mínimo. Não mandou, não vai pra cadeia. Não vai para cadeia. Vai só se tiver homologado pelo juiz. Exatamente. Então, tem a necessidade de passar pelo processo, o juiz dizer, não, é este valor, tá? Tá decretado ou foi feito um acordo, né? E aí, não pagou. Teve sentença de alimentos, né, dizendo, tem que pagar meio salário mínimo para a criança. Não pagou, eu tenho aquela sentença que é o meu título executivo e eu vou lá e entro com uma ação de execução de alimentos. Execução de alimentos. Né? Então, a execução de alimentos, pelo rito da prisão, que é o que dá para, né, fazer a prisão do devedor, só pode ser as 3 últimas. Se tiver 10 últimas, vamos dizer, que não pagou, eu só posso entrar com o rito da prisão sobre as 3 últimas e sobre as demais eu tenho que entrar por outro rito, que é a expropriação de bens, que a gente chama, que é a penhora de bens dele. Daí. Sim. Então, para ele sair do xadrez, ele tem que pagar as 3 últimas. As 3 últimas. Daí já sai. Daí o Já resto sai. ele se vira daí para pagar, daí vai rolar o processo. Fora que tem também as que decorrer no curso do processo. Então, por exemplo, a gente entrou com a ação e são 3 meses atrasados, 2 meses atrasados. Mas demorou ali até ele ser citado e venceu já mais uma. Vai ter que pagar aquelas 2 e mais a que venceu. Exatamente. Tá, então vamos dizer lá, meu ex-marido não pagou a pensão. Não pagou a pensão. Tá atrasado 1 semana. Eu aviso quem? Eu falo com quem? Tem que entrar, falar com o seu advogado. Com o advogado. Com o advogado. Vai atrás do advogado, o advogado já vai entrar com uma ação de execução e já pede a prisão. Já. Veja, ele não é uma prisão automática. Sim. Né? Ele vai ser citado. Então, eu vou entrar com a ação, tem que ter todo o cálculo, né? Ele vai ter que pagar juros, inclusive correção sobre aquilo. E aí, ele vai ser citado.
Ó, Mas ele fulano, já tá na iminência de já. ser preso. Fulano, você tem 3 dias para Pra pagar. pagar ou apresentar sua defesa. Aham. Né? Por exemplo, às vezes pagou ou, né, de alguma outra forma, enfim, ou apresentar sua defesa. Apresentou, pagou, ele está livre de ser preso. Agora apresentou a defesa. Vai para o juiz vai avaliar se aquela defesa realmente é plausível ou não, tá? Ah, aconteceu isso, É. não pude pagar. Uhum. Mas veja, nem o desemprego é motivo para não pagar. Tem que ser uma coisa muito... Tem que estar acamado. Tá, Tem que estar acamado, porque a necessidade da criança continua. claro. A necessidade da criança continua. Então, ele não tem uma desculpa, vamos dizer assim, para não pagar, Sim. tá? Então, eu digo assim que regulariza. Visita, a guarda e pensão tem que estar regularizada, porque, do contrário, é só mais problema. Mais esquentação de cabeça. Mais esquenta a cabeça. Muito legal. Acho que ficou bem esclarecido, Mica. E agora eu quero que você fale um pouco pra gente sobre um outro assunto que é muito, muito importante, que é muito comum, que é a violência doméstica. Física, psicológica, né? Patrimonial. Sexual, moral. Olha só. Muita violência que a gente não imagina que está sendo violentada, né? Então, muitas acham que é a violência física, né? Que só a violência que física é. que vale. A gente sabe que, né, de outras violências, às vezes vai fechando os olhos e só a física é que realmente a dói, né? Aham. E não é. Uma violência psicológica, às vezes, é muito mais dolorida do que uma violência física, né? Uma sexual, onde a mulher se submete a ter relação sexual com o esposo e sem querer. Não é porque ela está casada que ela é obrigada a ter a relação sexual. Então, isso é uma violência. A violência patrimonial. Deixa de ter alguns bens ali pessoais dela. Deixa eu ver um outro exemplo. Às vezes, eu tenho uma carteira de trabalho, eu uso a minha carteira de trabalho para mim poder conseguir um emprego. Ele vai lá, retira aquela carteira de trabalho para ela não conseguir um emprego. A moral, ela é muito parecida com a psicológica, né? Que é você destruindo a mulher pouco ao pouco, né? Devagar, lentamente, sobre a moral dela, xingando às vezes sobre o peso dela, sobre a aparência dela, né? Então, são vários tipos de violência. E todas elas a Lei Maria da Penha protege. A Maria da Penha. A Lei Maria da Penha protege. Uma lei aí de 2006, que é excelente, que é maravilhosa. Eu digo, infelizmente, que algumas mulheres utilizam ela indevidamente. Né? Uma forma de, muito na guarda, na visita, né? Então, para dificultar realmente a visita do genitor ali, ela O genitor é o pai, amigas. O genitor é o pai. Desculpa. Quem que é esse genitor? Quem é esse genitor, É o né? pai. O apelido do pai. Do pai. E assim, mas só que ela, na maioria das vezes, ajuda, né? Então, todo caso tem uma exceção. Todo, né? A gente tem que estar... até para ajudar as pessoas, às vezes você não sabe se você está ajudando ou se você está sendo passado para trás, né? Então, tudo tem dois lados, né? Infelizmente. Exatamente. Mas ela é uma lei maravilhosa, que eu digo assim, que realmente protege as mulheres. Ajudou muito, né? Que tiram as mulheres daquele centro, daquela violência, daquela maldade, sabe? Do pai, né? Do esposo contra ela, E sabe? todas essas violências dão prisão ou só a física? Todas dão. Todas dão prisão. Todas dão prisão. Veja, ela vai dar prisão geralmente num flagrante. Né? Ah, tá. Então, tem que... Ou comprovado, né? Mas ela não vai dar na hora, porque daí vai poder ter a fiança, né? Depois que vai ser estipulada pelo juiz. Tudo vai depender também se ele já teve uma fiança, se vai ser um descumprimento de medida protetiva, né? Às vezes tem o descumprimento, né? Tipo, ele já pagou a fiança e descumpriu. E ele tá, por exemplo, ele não pode chegar perto da mulher. Isso. Chega, aí pode acontecer Daí ele vai ficar preso ali por um acontecer determinado prisão. tempo, exatamente. Então, cada caso vai ser analisado, sabe? De forma individual. Mas eu vejo, assim, que a
A Lei Maria da Penha, ela protege então as mulheres para sair desse caos que está a vida dela ali e para retirar o agressor de dentro da casa. Né? Então, às vezes, ela não tem para onde ir, como você até iniciou, que às vezes a mulher é totalmente dependente, e ela vai, vou para onde? Vou sair, vou fazer o quê? A medida protetiva dá esta possibilidade de retirar o agressor de dentro da casa. De dentro da casa. E lembrando que a lei, ela não é só do marido, né? Qualquer representante familiar. Então, às vezes, o tio, um primo, um sobrinho, um neto, o pai. Tudo isso vai entrar dentro da Lei Maria da Penha. Tem que ter uma relação familiar. Daí ela vai poder usar. Sofreu algum tipo de violência por algum membro da família, entra na Lei Maria da Penha. Vai poder ser utilizada a Lei Maria da Penha. Que legal. Exatamente. Fui agredida psicologicamente. Percebi, estou destruída. Quero uma proteção. Uma medida protetiva, quero uma proteção. Recorro a quem? Vou na delegacia, porque também tem muita mulher que não vai na delegacia por vergonha. Isso mesmo. Então, veja, eu sei que esse podcast vai chegar em muitas cidades, né? Mas você se dirige diretamente para uma delegacia, né? Em lugares tem delegacia da mulher, mas aqui em Irati que não tem. Então, aqui em Irati nós temos a delegacia mesmo, que não é específica da mulher, mas temos uma pessoa específica lá dentro só para atender mulheres vítimas de violência doméstica. E, paralelo a isso, nós temos também a Patrulha Maria da Penha, que tem uma servidora municipal ali só para isso, que ela vai dar todo o amparo ali para a mulher naquele momento. Mas, enfim, vamos lá. Chegou, né? Vai para todas as mulheres, então vai direto para a delegacia, né? Chegou na delegacia, olha... Fui agredida, estou sendo violentada, preciso de uma medida protetiva. O que você quer, Aline? Eu quero que tire ele de dentro da minha casa. Ou eu não quero que ele se aproxime de mim por tantos metros. Tá? Então, conforme a tua necessidade naquele momento, as medidas serão aplicadas. Então, vamos ver num caso que a mulher reside com o agressor. Eu quero que ele seja retirado de dentro da casa, eu quero que ele seja proibido a se aproximar de mim e dos meus familiares, e ainda quero que seja arbitrada uma pensão alimentícia para os meus filhos. Tudo isso na medida você vai conseguir, tá? Tudo ali, então tudo que fique bom ali para a mulher continuar vivendo até que se resolva, né? Porque a medida é uma coisa, não digo provisória, mas emergencial, né? Para aquele momento. E depois vai se resolvendo as outras coisas, sabe? Mas tudo que você precisa ali... eu vou sair da casa e eu só quero que ele não se aproxime. Eu não quero que ele entre em contato comigo por nenhum meio. E se ele se aproximar ou entrar, na hora você vai ligar para a polícia e dizer, eu tenho medida protetiva a meu favor e o agressor está aqui, se aproximou, entrou em contato comigo. Na hora a polícia militar vai lá e prende. Xadrez. Então, é uma lei muito efetiva. Muito efetiva, né? Muito efetiva. De responsabilidades, pai, a mãe não vai ter condição, o pai também não. De que forma que as coisas acontecem para que a criança vá para a adoção? Saindo, que os pais não querem mais? Por exemplo, assim, se a mãe não tem condição, o pai também não, um pode conversar com outros, como que direciona para a adoção? Que isso aconteceu comigo há um tempo atrás, mas foi um BO, né? Não, ela só vai se direcionar para adoção se os dois quiserem. Entendi. Porque não conseguir dar de comer, vamos dizer, sustentar, não vai ser motivo, né? Não existe essa possibilidade. Não, só se realmente você... Por exemplo, se você não quer se esforçar para ter um emprego para cuidar daquela criança, aí o Estado vai tirar de você e vai para adoção. Então, uma das partes só não pode fazer o pedido, a outra tem que aceitar. Por exemplo, se ele faz o pedido para adoção... Não, daí necessariamente o juiz vai dizer, por exemplo, o pai pediu. Isso. Eu não quero mais cuidar, tá? Estou entregando. Mãe, você vai cuidar? Se a mãe falou, não, eu cuido dela, fica sozinha e o pai sai de cena. Sai de cena. Essa era a minha pergunta. Destituído do poder familiar. Interessante isso aí. Não, se ele for destituído, não. Se ele for destituído, Daí mas ele não tem mais direito nem tem sobre a sobre a criança. Não é mais o pai. Exatamente.
Não tem mais o poder familiar. E daí, se a mãe também não quiser, aí o Estado tira. Mas Aí tem, eu só tem a opção do, por exemplo, o pai desapareceu no mundo. A mãe ir lá e dar para adoção, não tem dar. Tem. Só que daí a família extensa, daí são os avós, os tios vão ser questionados se eles não querem ficar. E se ninguém quiser ficar, daí da Daí da adoção. produção. Mas é legal isso aí, fala isso. Do pai Do pai afetivo, que daí Sim. ele vai ter obrigação de pagar. Porque tem, né? Tem. Esse é o medo dos homens, até, tipo assim, aproveitando o gancho que você falou, porque tá muito na moda algumas... Não, mas esse porque tem muito cara... Mas tá explodindo na internet o fato de existir mãe solteira, os homens não querem nem sair por medo justamente disso que ela falou. E esse é um assunto bem alto, tá? Mas veja, ela só vai pagar pensão se ele concordar que esteja na certidão de nascimento. Não, mas aí é outra pessoa daí que vem de fora do sócio afetivo, né? Ou você tá falando do... O namorado. Não, namorado. O marido. Precisa dar na certidão. Não, ele não vai, tem que estar na certidão de nascimento. Tem que estar na certidão de Isso é nascimento. legal. Mas tem a possibilidade de ter 2 pais e 2 mães. Entendeu? Então o pai biológico e o pai afetivo. Fazer Vão uma estar o nome dos segunda, dois. Aí ele vai ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Mas só por ter criado não tem obrigação de pagar. Não, só Mas- por ter criado, não. Mas, nossa, eu vejo tanto na internet que, tipo Não. assim, o cara ficou, tipo, a criança já tem 6, 7 anos, desenvolveu emoções, É. ficou ali junto com a mãe, porque é isso que é o negócio. É isso aí que fala. Aí desenvolveu o sentimento na criança, pronto, você se ferrou, tem que pagar Olha, a daí pensão. não é uma pensão alimentícia. É. Fake news. Não é uma pensão alimentícia, é um abandono afetivo daí. Ah. É uma questão de moral daí, entendeu? Então você foi lá, fez com que a criança entendesse que você também poderia ser um pai para ela, né? Trouxe todo o amor, todo o carinho. Ela cresceu ali com você achando que era um pai. E de repente você falou, não, você não é o meu filho. Aí você trouxe um dano moral para aquela criança. Entendeu? Pedir tipo uma indenização. Uma indenização pelo abandono afetivo, mas não por pensão alimentícia, que é aquele mês a mês. Então o Entendeu? abandono afetivo pode ser com qualquer pessoa. Processado sobre o Santos. Não, mas aí não, boa brincadeira, porque assim, a reclamação é de que justamente pode existir a manipulação da mãe sobre a criança para que tipo, ela concorde, tipo, a criança mesmo diga isso, não, eu considerava ele pai e tal, porque isso acontece muito, os homens comentam sobre isso. Mas veja, tudo isso vai ter que ser provado, né? E comprovado. Né? Então não basta só ela dizer. Então vai ter que trazer outras comprovações, o próprio pai, né? Ou aquele que abandonou, vamos dizer assim, o pai afetivo abandonou, ele vai ter que comprovar então que ele não levava aquilo tão a sério como foi colocado na ação, então tudo vai ser provado. Né? Então não é uma simples ação a dizer ele me deixou, me abandonou, me fez acreditar que era o pai e eu não. Então tudo é provado, né? Marina, mas agora opinião pessoal, assim, que por mais que o John corte depois. Você não acha. O que você acha disso? Você não, eu acho uma sacanagem. Tipo, sei lá, não sei. Eu não penso que o pai, que não é o pai, que é só considerado pai, teria que pagar pensão do meu filho. Entendeu? Veja, ele não vai pagar pensão, né? Ele É. vai pagar uma indenização. É, isso aí. É aí que tá, a gente vai ter que ver um caso, né, específico. Por exemplo, se ele chegou ali na família, a criança tinha ali seus 10 anos, e tinha uma noção de que ele não era o pai, e que não, ele é o marido atual da minha mãe. Então são circunstâncias diferentes já. Se for uma criança de 5 anos, que chegou o homem, começou a tratar como filho, pode me chamar de pai, inserir, tá aqui, chama os pais dele de avô, de avó, e a criança cresce entendendo que aquilo é o pai, porque ele falou que ele era o pai. Não sou seu pai biológico, mas vem aqui que você é o meu filho de coração. Aí eu acho o dever de indenizar. Então por isso que cada caso vai ser observado de forma individual, né? Então não é todo mundo. Veja, fora isso, tudo isso está aparecendo, tudo isso vai aparecer? Nós estamos gravando, algumas coisas podem aparecer, se você não quiser. Não, vamos lá. Da mesma forma, o abandono afetivo também pode acontecer com o pai. Não só com aquele pai afetivo, né? Vamos dizer assim, o pai teve o filho
começou a pagar a pensão alimentícia, só pago todo mês pensão alimentícia, nunca fiz parte da vida da criança. Tive outro filho, vou lá na rede social, tô lindo, maravilhoso com meu outro filho e só todo mês, só pagando a pensão alimentícia. Abandono afetivo do pai biológico. Ah, sim. Gera dano moral. O meu pai sabe da minha existência. Ele acha que eu só preciso de dinheiro. Não, eu preciso crescer com a companhia do meu pai, saber que eu posso contar com meu pai. Enquanto eu vejo, né, tô dando um exemplo, eu vejo ele dando todo o amor e carinho pro meu irmão, né, meu meio-irmão. E pra mim, nada. Abandono afetivo. A criança cresce revoltada. Sim. Ele sabe onde eu estou, ele sabe que eu estou aqui Eu já e vi ele um nunca caso deu desse. bola pra mim. Abandono afetivo. Eu já vi um caso desse. Então, isso também é um dano moral, sabe? Também gera, né, o dano moral. Então, não precisa ser só com um suposto pai, né? Mas com o pai biológico também gera. Muita Dano moral. informação errada que a gente Sim. Isso é ruim pras mulheres, porque ó, existe muita mãe solteira. Sim. E os caras na internet estão bobando, acho que é Red Pill o nome, mas o movimento é que, cara, não saia com mãe solteira de jeito nenhum. Isso é ruim pras mulheres. Mas veja, É. mas só que veja, ela não é só ruim, tudo vai depender do homem também. Porque se o homem chegar lá na casa, pô, eu quero conquistar aquela mulher, pra mim conquistar aquela mulher eu tenho que conquistar o filho e fazer com que eu sou o pai dele, que tá errado é o homem também. Então ele tem que saber onde está. Não, eu sou só o marido ou o namorado dela. E que a criança saiba, não, eu sou só o namorado. Agora, se o homem faz com que ela cresça entendendo que ele pode ser o meu pai, me trazer o mesmo carinho de pai, então isso é uma questão muito particular do homem. Então Mas- você tem que saber onde que você está entrando, né? Mas aí pode existir a manipulação também da mãe sobre a criança para ganhar algum valor. A gente sabe que pode acontecer, não pode? Pode, mas daí vem aquela questão de provar. É. Eu acho que um testemunho naquele momento, na frente do juiz, é diferente. Você vai trazer uma testemunha para provar de outra forma. Não, ele sempre se posicionou só como o marido ou o namorado dela. Nunca foi como pai. Então vai muito da forma que você quer entrar naquela família. Entendi. Né? Então, a gente tem que ser responsável pelos nossos atos, né? Isso é Principalmente para verdade. criança. Muito legal. Meu Deus, a gente falou muita coisa Muita importante, coisa. né? Vamos tomar um gole do nosso chocolate quente, que não tá mais quente. Vamos lá. A Smack patrocina todos os nossos episódios com um lanchinho. Hoje eles mandaram um chocolate quente, porque tá meio frio. E mandaram os bits de brownie, que é o brownie com chocolate em volta. Ai, delícia! Vamos lá Você experimentar. já foi no Smack? Eu já fui lá e deixei, já fui aqui. também. A Smack, eles fazem tudo, é tudo artesanal. Eles que fazem tudo. O que eu não consegui tomar, posso levar pra casa? Ai, meu Deus, pode. Ai, delícia. Nunca tinha tomado branco. E mesmo assim, frio. Mesmo frio, tá bom, né? Tá ótimo. Ai, que delícia. Obrigada, Smack, pelo lanchinho de todos os nossos episódios. Muito obrigada. Smack é parceira aqui do nosso MigaCast também. Bom, nós já vamos terminar, né? Já estamos encaminhando para o final, mas a gente falou sobre muita coisa importante, Muita coisa. muita informação. É importante que as mulheres saibam que elas estão protegidas, né? Que tem leis que protegem a dignidade da mulher, fisicamente a mulher, psicologicamente, né? Muito importante que elas saibam. Não fiquem presas, né? Achando que o marido, o homem toma conta de tudo, ele é detentor de tudo, que não é verdade, né? Graças a Deus mudou muito. É porque era assim antigamente, né, amiga? As mulheres, elas não tinham tantos direitos como tem hoje. Hoje, graças a Deus, assim, mudou muito. As mulheres são muito bem protegidas. Então, se você estiver passando por qualquer problema, procure. Se você não quiser ir na delegacia, procure um advogado. Procure um advogado, ele vai saber, ele vai te orientar o que você tem direito, o que dá, o que não dá para fazer. A Marina aqui tá à disposição.
Depois, se vocês quiserem, entre no Instagram do escritório. Eles sempre estão postando informações, né? No Instagram, informações que são muito relevantes. Eu, às vezes, compartilho algumas com vocês, porque eu acho bem legal essas informações, para vocês saberem como proceder, o que vocês podem e não podem. Então, entre no Instagram. Como que é o Instagram? Fale para as meninas aí que... Vicente Maciel ADV. No Facebook também, Vicente Maciel Advogadas Associadas. A gente tem tanto no Instagram como no Facebook. Tem muita informação lá. A gente sempre abre umas caixinhas de perguntas, né? Porque a gente sabe, eu acredito que foi muita informação, mas tem muita coisa ainda, tem muita dúvida. Né? Cada caso é um caso, né? Exatamente. A gente sempre está abrindo caixinha de perguntas lá, passando informações para todo mundo, né? Porque acho que isso que é o importante, né? Divulgar aí as informações para que a gente esteja atenta. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro ali, muitas, além de ter receio de ir na delegacia, elas acham que a medida protetiva não vai proteger elas o suficiente. Não adianta eu fazer isso, não vai me proteger. Porque, infelizmente, às vezes acontece o feminicídio. Então, todo mundo acha, mas veja, acaba morrendo igual. Mas quantas mulheres que já foram protegidas que a gente não sabe? Então, lógico que tem a exceção, porque nada vai, né? Se o agressor realmente quiser, nada vai impedir. Mas pode ter certeza que muita mulher, as medidas protetivas já ajudaram. E lembrando também outra situação, que tem casos tão graves, e às vezes as mulheres não vão ficar sozinha em casa. Eles vai voltar aqui. Vai ter medida protetiva hoje e ele vai entrar aqui de madrugada. Aqui no município de Irati existe uma casa da mulher de acolhimento, que o município fornece, é uma casa sigilosa, ninguém sabe onde ela está, onde ela fica, e as mulheres ficam lá protegidas, inclusive indo com seus filhos. Nossa, se sentiu ameaçada, Se sentiu ameaçada, pode pedir pode solicitar essa ajuda na própria delegacia, que a mulher e seus filhos vão ser levados para essa casa, e ali ela vai ser ajudada, né? Se ela pode ir para um parente ou não, né? Depois. Enfim, ela vai ter toda a orientação ali nessa casa também. Que legal. É muito bacana. E tem algum número que a mulher pode ligar para pedir socorro, de repente? Tipo, existe? Tem. 191, né? 191. Polícia Militar e 153 da Patrulha Maria da Penha. 191 e 153, então. Isso mesmo. Precisou, se apurou ali, aconteceu alguma coisa, tá correndo risco, pode ligar para 191 ou 153, que você vai ser socorrida. Exatamente. Ai, que legal. Muito obrigada, bom, né? amiga. Foi muito bom o nosso papo, né? Nossa, foi uma delícia. Foi muito bom. Foi muito bom, muito instrutivo, muita informação. A ideia do Pod é essa, né? Trazer histórias inspiradoras e muita informação para as mulheres, né? Vamos sempre nos ajudar, né? Porque juntas nós somos muito mais fortes. Muito mais fortes. Obrigada, amiga. Eu que muito agradeço. Obrigada por essa aula que você deu pra gente hoje. Uma consulta aí de milhões, consulta de milhões. E eu gostei muito do nosso papo. Obrigada. Eu também gostei. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder ajudar as mulheres, poder chegar nelas, passar essa informação, porque eu sei o quanto é difícil, principalmente numa hora de uma violência doméstica, num término de relacionamento, né? Com certeza. Então, assim, procurem realmente as informações, procurem estar atentas, não se deixem permanecer nas violências. A nossa vida é tão maravilhosa, tão boa. E protejam seus filhos, protejam as crianças, não deixem que elas estejam contaminadas por esse relacionamento abusivo. Elas estão aí para crescer saudáveis, elas só estão aí para brincar, para ter um crescimento bom, né? Ter uma estrutura familiar. E se não conseguir pai e mãe, vamos lá, cada um para o seu lado e vamos manter a base dessas crianças que são o nosso futuro. Tentar proteger elas, pelo menos, Exatamente. Né? Elas são o nosso futuro. Poupá-las, né? Aí. Exatamente. E com certeza você ajudou. Com certeza, amiga, você ajudou muito. Que Tenho bom. certeza que você ajudou muitas mulheres hoje. Fico feliz e estou à disposição para continuar ajudando elas. Então tá bom, amigas. Precisando, então, procurem a doutora Marina. Obrigada, amiga. Eu que agradeço. Amigas, obrigada a vocês por estarem aí, né? Como sempre, me acompanhando e curtindo o nosso MigaCast.
E espero vocês na semana que vem, no próximo episódio, tá bom? Beijo, até lá!